Tem coisas que a gente guarda por amor e nem percebe o peso que isso cria dentro da casa. Não é peso de coisa ruim, sabe? É um peso de saudade, de memória, de apego que nasce sem querer. E quando alguém que a gente ama parte, o coração tenta dar um jeito de manter a pessoa por perto de qualquer forma. Um objeto na gaveta, uma peça no armário, uma fotografia em cima da cômoda, um cheirinho que a gente não quer perder. Só que existe um ponto delicado, muito delicado, que quase ninguém conversa com calma. Às vezes o nosso amor, quando vira uma tentativa de segurar, pode atrapalhar aquilo que a alma mais precisa, que é seguir em paz. E eu não estou falando isso para te botar medo, nem para te culpar, nem para te fazer jogar tudo fora. Eu estou falando como quem pega na sua mão e diz: calma, vamos entender isso com respeito, com fé e com consciência. Existe uma linha fininha entre recordar com amor e prender com saudade. E dentro da tradição mística cristã, alguns santos falaram justamente sobre isso, que há objetos que viram âncoras emocionais e espirituais. Não porque o objeto tenha magia, não porque Deus castigue ninguém por guardar lembrança, mas porque a alma, no caminho de purificação e entrega, precisa se desapegar do que foi vida de antes para poder abraçar a vida eterna. E quando aqui, do lado de cá, a gente mantém certos símbolos como se fossem extensão da pessoa, como se ela ainda precisasse ficar sendo aquilo, isso cria um puxão silencioso, um chamado constante, um vínculo que não é maldade, é amor confuso, é amor com medo de soltar. Imagina um pássaro que precisa voar para longe, mas tem fios amarrados na perninha. Ele não apanha, ele não está sendo punido, ele só não consegue avançar com liberdade. E esses fios, muitas vezes, são feitos de lembranças materializadas, coisas que a gente toca para sentir que a pessoa ainda está aqui. Só que o céu não é a continuação da casa. O céu é uma passagem. E tem hora que a melhor forma de amar é ter coragem de dizer: eu te amo tanto que eu não vou te prender em nada. Eu vou te entregar a Deus por inteiro. E aqui entra uma pergunta que é muito pessoal. Você tem algum objeto guardado que, quando você olha, é como se abrisse um buraco no peito? Algo que você guarda quase como um altar secreto, mesmo que ninguém saiba, porque o seu coração sabe. Às vezes você até tenta levar a vida, mas tem um canto da casa que parece congelado no tempo. E isso é mais comum do que as pessoas imaginam. A gente guarda porque dói demais desfazer. A gente guarda porque parece traição deixar ir. A gente guarda porque, no fundo, a gente acha que se soltar o objeto, solta a pessoa. Só que não. Soltar o objeto não é apagar a história. É libertar a história da prisão da matéria. Agora, presta atenção numa coisa. Não é sobre se desfazer de tudo. Não é sobre virar alguém frio. Não é sobre negar o luto. É sobre escolher o que vira memória saudável e o que vira corrente. E existe uma diferença enorme entre uma lembrança discreta, guardada com serenidade, e um conjunto de coisas que mantém a casa como se a pessoa ainda fosse voltar a qualquer instante. Quando isso acontece, até o seu coração fica preso. Você começa a viver num quase, num talvez, num se eu sentir o cheiro, num se eu tocar nisso. E a fé cristã, no fundo, é o contrário. É confiar que a pessoa não está nas coisas. A pessoa está nas mãos de Deus. Tem gente que percebe sinais sutis quando esse apego está virando prisão. Não é assombração, não é filme, é coisa do cotidiano. Sonhos repetidos com a pessoa inquieta, sensação de peso num quarto específico, um desânimo que sempre volta quando você mexe numa gaveta. Aquela vontade de chorar do nada quando encosta em algo. E pode ser só emoção, claro, mas pode ser também um chamado da sua própria alma dizendo: isso aqui ainda está aberto, porque o luto também precisa de fechamento. E o fechamento não é esquecer. Fechamento é aceitar, honrar, rezar e continuar vivendo. O que eu vou te compartilhar ao longo desse roteiro é um caminho mais consciente, mais humano e mais espiritual. Um jeito de olhar para esses objetos com respeito, entender por que alguns deles mexem tanto com a gente e como transformar esse apego em oração verdadeira. Não é para você sair correndo e fazer tudo no impulso. É para você respirar,
olhar ao redor e perceber o que, dentro da sua casa, está servindo como ponte de amor e o que está servindo como âncora de dor. E eu vou te pedir uma coisa bem simples agora. Enquanto você ouve, não se julgue. Não diga eu estou errado ou eu fiz tudo errado. Você fez o que conseguiu com o coração que tinha naquele momento. Só que se hoje você está ouvindo isso, talvez seja porque já existe dentro de você uma prontidão diferente. A prontidão de amar com mais liberdade. A prontidão de confiar mais. A prontidão de dizer, vai em paz, sem se sentir abandonando ninguém. E eu te faço uma pergunta bem direta, mas com carinho. Você quer que eu continue e te mostre, com calma, quais tipos de objetos costumam prender mais, por que isso acontece e como lidar com isso do jeito certo, sem culpa e sem exagero? Tem um tipo de lembrança que parece inofensiva, até bonita, e por isso quase ninguém questiona. Aquelas coisas que a pessoa usava todo dia, bem coladinhas nela como se fossem parte do corpo. A gente olha e pensa, isso aqui é ela, isso aqui é ele. E justamente por ser tão íntimo, vira um ponto de ligação muito forte. Aí mora o perigo do apego. Quando a gente não guarda só como memória, mas usa como corda para puxar a pessoa de volta para a nossa vida. E ninguém faz isso de propósito. É o coração tentando sobreviver. Pensa nas joias e nos adornos que a pessoa não tirava. Não estou falando de um objeto que ficou jogado numa gaveta e ninguém liga. Eu estou falando de coisas que eram assinatura. Aquela aliança que a pessoa girava no dedo quando pensava. Aquela corrente que vivia no pescoço. Um relógio que ela consultava, como quem olha a própria rotina. Um brinco, um broche, um pingente, uma medalhinha. Quando isso fica na casa, às vezes vira um símbolo que você toca em momentos de saudade. E sem perceber você conversa com aquilo como se a pessoa estivesse ali dentro. Só que não está. E quanto mais você faz isso, mais você deixa a memória presa no objeto, em vez de levar a memória para a oração. O mesmo acontece com roupas, principalmente as mais íntimas, aquelas que guardam cheiro, textura, presença. Tem gente que dobra com cuidado, guarda num saco e de vez em quando abre só para sentir. Eu entendo. Tem um conforto imediato nisso. Só que esse conforto tem um custo. Ele pode atrasar o seu luto e manter a pessoa amarrada na imagem de antes. A fé cristã fala de ressurreição e vida eterna. Mas a gente fica agarrado no tecido como se a vida eterna não bastasse. E não é falta de fé. É dor. É humano. Só que é justamente por ser humano que precisa de cura, não de perpetuação. E repara como isso mexe com a casa. Tem armário que vira santuário de tristeza. Tem gaveta que vira uma caixa de tempo parado. E tudo bem você chorar. O problema é quando aquilo vira o único jeito de você se sentir conectado. Porque aí você não está mais vivendo a lembrança. Você está vivendo o vazio. E o vazio vira rotina. Agora tem outro ponto muito sensível. Fotografias. Não a foto em si, porque foto é memória. O que pesa é o jeito que a gente coloca a foto num lugar de destaque e começa a tratar aquilo como se fosse um ponto de encontro com o falecido. Muita gente coloca a foto no centro da sala, acende vela, conversa, pede proteção, pede sinal, pede ajuda e vai criando uma devoção que, sem querer, troca o foco da fé. Em vez de rezar por aquela alma, a pessoa começa a rezar para aquela imagem. E isso confunde o coração e confunde a espiritualidade. Porque a gente não consulta os mortos como se fossem guias de decisão. A gente ora por eles, entrega a Deus, pede misericórdia, pede descanso, pede luz. É diferente. E aqui eu quero ser muito cuidadoso. Não é sobre tirar todas as fotos, virar a casa de cabeça para baixo, como se foto fosse proibida. Não é isso. É sobre não transformar a foto em altar emocional. É sobre não fazer do retrato o centro da sua devoção. Você pode ter fotos, sim. Você pode lembrar, sim. Só não pode ser um culto disfarçado de saudade, porque aí o luto vira prisão. E tem ainda aqueles objetos de oração que a pessoa usava. Terço, Bíblia, escapulário, crucifixo, livro de devoção. A gente olha e pensa, isso aqui é sagrado, eu não posso mexer. E é verdade, são objetos respeitosos. Só que existe uma diferença entre respeitar
e transformar em relíquia sentimental. Quando você pega o terço da pessoa e reza pensando mais nela do que em Deus, ou quando você beija o crucifixo e conversa como se fosse um telefone para o falecido, a intenção muda. E a intenção é tudo. Um objeto de fé não foi feito para virar corda emocional. Foi feito para levar a Deus. Percebe como o tema não é objeto proibido, e sim apego que prende? Porque o amor verdadeiro, no fundo, quer o bem do outro. E se o bem do outro é caminhar para Deus com liberdade, então a forma mais bonita de amar é transformar esses objetos em gesto de entrega. Você não precisa pagar nada. Você só precisa devolver o que é da terra para a terra e o que é de Deus para Deus. E agora eu quero te fazer um convite que não é forçado, não é clichê, é só um pedido sincero. Se esse assunto está tocando você de verdade, se você está lembrando de alguém, se você está sentindo um aperto bom e dolorido ao mesmo tempo, fica comigo aqui. E se você sentir vontade, se inscreve no canal para acompanhar conteúdos que falam de fé e vida real, do jeito que a gente vive dentro de casa, sem teatro. E me conta nos comentários do seu jeito, sem se expor além do que você quiser. Existe algum objeto que você guarda e sente que ele te prende mais do que te consola? Às vezes, só escrever já alivia. Às vezes, alguém lendo o seu comentário se sente menos sozinho. Eu quero entrar agora numa parte que muita gente evita porque dá medo de mexer. Mas a verdade é que mexer com respeito liberta. Quando a gente fala de soltar, parece que a gente está falando de abandono. Só que soltar nesse contexto é o contrário. É um ato ativo de amor. É você dizer, eu não vou te segurar pelo meu desespero. E isso vale tanto para a alma de quem partiu, quanto para o seu coração, que fica preso num ciclo de dor. Tem pessoas que perguntam, mas como eu sei se eu estou só guardando memória ou se eu estou prendendo? E geralmente a resposta aparece no seu corpo. Se você não consegue abrir aquela caixa sem passar mal, se você sente culpa por pensar em doar, se você tem raiva de quem sugere que você precisa reorganizar as coisas, se você sente que sem aquilo você perde a pessoa de novo, isso já é um sinal de que não é uma lembrança leve, é um vínculo pesado. E tem também aqueles sinais que parecem coincidência, mas se repetem. Sonhos em que a pessoa aparece inquieta, andando pela casa, mexendo em armários, procurando algo. Não é fantasia. Às vezes é só o cérebro processando dor, sim. Mas é curioso como esses sonhos muitas vezes se ligam exatamente aos lugares onde estão guardadas as coisas. Como se a sua mente estivesse dizendo, resolve isso. E quando você resolve, os sonhos mudam. Ficam mais serenos, ficam de despedida, como se o coração, enfim, estivesse aceitando a paz. Outra coisa que acontece é a casa ficar emocionalmente travada. A família não muda nada, não rearruma, não reforma, não troca, não mexe, porque tudo vira memorial. E aí a casa vira um museu de ausência. Isso desgasta o casamento, desgasta os filhos, desgasta a saúde, porque todo mundo vive pisando em vidro. E o falecido vira assunto proibido, mas presente o tempo todo. Você já viveu isso? É duro demais. E ninguém merece morar numa prisão de saudade. Por isso, a ideia aqui não é se livrar correndo. A ideia é fazer um caminho com dignidade. E dignidade, na fé, significa oração, reverência e destino correto. Tem coisa que pode ser doada com amor, tem coisa que pode ser entregue à igreja, tem coisa que pode ser guardada de forma mais discreta, sem virar altar. O problema é quando a gente esconde em caixa, achando que resolveu. Porque esconder não é soltar. Esconder é adiar. E o coração sabe. Eu gosto de pensar assim. Memória saudável é quando você lembra e consegue respirar. Memória prisão é quando você lembra e perde o chão. O objetivo não é parar de sentir. O objetivo é conseguir sentir sem se afogar. E aqui eu vou tocar num ponto que é sensível, mas precisa ser dito com cuidado. Tem gente que guarda fragmentos físicos, cabelo, unha, dente, cinzas fora de um contexto respeitoso. E eu não vou te julgar. Tem mãe que faz isso tentando não perder o filho de novo. Tem gente que faz isso porque não suportou a ideia de acabou. Só que isso impede o luto de fechar e pode impedir o descanso espiritual de seguir seu caminho. O corpo, no cristianismo, é sagrado, sim.
mas ele tem o lugar dele. E o lugar dele é tratado com reverência, não com apego desesperado. O apego desesperado vira uma segunda morte, porque você reabre a ferida todo dia. Agora presta atenção nessa parte porque ela é prática. O que não ajuda é fazer no impulso, com raiva, com culpa ou com vergonha. Não ajuda pegar tudo e jogar no lixo como se fosse tralha. Não ajuda queimar por conta própria como se fosse ritual. Não ajuda vender sem critério como se fosse só negócio. Isso tudo pode ferir ainda mais sua memória e aumentar sua angústia. O que ajuda é transformar a entrega em oração, mãe. E oração não precisa ser perfumada, não. Pode ser simples. Deus, eu estou soltando porque eu amo. Eu estou soltando porque eu quero paz. Eu estou soltando porque eu confio no Senhor. E se você sente que isso é grande demais para fazer sozinho, buscar um padre, um confessor, alguém de confiança na sua comunidade, pode ser um abraço espiritual, não uma exposição. Você não precisa contar sua vida inteira. Você só precisa dizer, eu quero fazer isso do jeito certo. Porque do jeito certo é do jeito que cura, não do jeito que traumatiza. E antes de eu seguir para os próximos passos, eu quero reforçar algo com muito carinho. Esse conteúdo não é para te deixar paranoico com o objeto. É para te dar liberdade. É para você perceber que a pessoa que você ama não mora numa caixa, não mora numa roupa, não mora numa joia, não mora numa foto. Ela está nas mãos de Deus. E você, quando reza e solta, não perde. Você ajuda. E agora eu vou te pedir mais uma coisa, num tom bem humano, de conversa mesmo. Se você está aqui comigo até agora, considera se inscrever no canal. Não por obrigação, mas porque esse tipo de tema é melhor quando a gente faz junto como comunidade. E eu queria muito que você deixasse um comentário contando do seu jeito, sem detalhe demais se não quiser. Você já viveu um luto que ficou preso em objetos? O que você aprendeu com isso? Às vezes o seu relato vira cura para outra pessoa que nem consegue falar. Vamos imaginar uma cena simples. Você abre uma gaveta e encontra algo que era dele, ou dela. O coração dá aquele salto. O ar muda. Às vezes vem um cheiro, às vezes vem um filme na mente. E você fica ali parado com o objeto na mão como se o tempo tivesse voltado. Essa é a hora em que muita gente decide sem perceber qual caminho vai seguir. O caminho do amor que liberta ou o caminho do amor que prende. Porque o objeto ali vira uma escolha silenciosa. O que eu vou te propor agora é um jeito de transformar esse momento em algo santo e não em algo que te destrói. E eu vou falar isso no português mais simples possível. Você não precisa se desfazer de tudo no mesmo dia. Você precisa começar. Começar com o que é possível. E começar com oração, porque oração é o jeito mais honesto de dizer, eu não dou conta sozinho. Um caminho muito humano é separar as coisas em categorias dentro do coração, não em pilhas no chão. Tem coisas que eram utilidade, tem coisas que eram identidade, tem coisas que eram altar emocional. O que geralmente mais prende são as coisas de identidade e altar. Aquele objeto que a pessoa usava como marca pessoal, aquela peça que você guarda para cheirar, aquela foto que você olha quando quer conversar com ela, aquilo que você toca quando quer pedir sinal. Percebe? O objeto vira um atalho para não enfrentar o vazio. Só que o vazio precisa ser atravessado para virar saudade saudável. Agora, se você está num luto recente, talvez tudo isso pareça cedo demais. E tá tudo bem. O tempo do coração é diferente. Só que o perigo é quando o tempo passa e a casa não anda. Quando anos correm e o quarto continua igual. Quando ninguém mexe em nada por medo de apagar. Aí a saudade vira uma prisão coletiva. E sem perceber, a família inteira vive em torno do que perdeu e não do que ainda tem para viver. Se você decidir iniciar um processo, faça com respeito. Por exemplo, joias e objetos pessoais que ficaram como marca podem ser doados de forma nobre, com intenção de caridade. Você pode dizer que isso ajude alguém. E isso é lindo porque transforma a memória em bem. Roupa íntima e peças muito pessoais, em muitos casos, podem ser lavadas com cuidado e doadas, ou destinadas de forma apropriada sem aquele museu. Fotografias podem continuar existindo, mas num álbum, numa caixa de recordações,
num lugar discreto, sem velas, sem conversa direta, sem aquele peso de altar. E objetos de fé, quando foram do falecido, podem ser respeitados como objetos de fé, não como canal emocional. Você pode manter um crucifixo em casa, claro, mas ele é de Cristo. Ele não é o telefone do falecido. O que muda tudo aqui é o jeito de rezar. Muita gente, por dor, começa a falar com o falecido como se ele estivesse ali ouvindo tudo, dependendo disso, respondendo. Eu entendo o impulso, mas é mais curativo mudar a direção. Em vez de falar com ele, falar por ele. Jesus, acolhe. Senhor, dá descanso. Misericórdia, que a luz te envolva. Isso muda a energia do luto. Isso tira a pessoa do papel de presença obrigatória na casa e coloca a pessoa no lugar mais seguro, o coração de Deus. E quando eu falo energia, eu estou falando da atmosfera emocional mesmo, porque a casa sente, os filhos sentem, o corpo sente. Quando você muda a oração, a casa muda. Não é magia, é sentido, é fé aplicada. E eu também preciso dizer com sinceridade, tem gente que confunde respeito com paralisia. Ah, eu não mexo porque é falta de respeito. Mas muitas vezes, não mexer é manter a ferida aberta. Respeito é cuidar com dignidade e permitir que o tempo cumpra seu papel. Respeito é honrar sem idolatrar. Respeito é lembrar sem depender. E se você está se perguntando, tá, mas e se eu mexer e me arrepender? Faça devagar. Tire uma coisa por vez. Veja como você se sente. Reze. Converse com alguém de fé. Não precisa virar uma operação militar. É um caminho de cura. Eu já vi gente que depois de doar uma peça que estava guardada há muito tempo, chorou como se tivesse perdido de novo. E chorou mesmo. Só que depois, dias depois, respirou melhor. Porque o choro era fechamento. Não era regressão. Era conclusão. E aí a pessoa conseguiu lembrar com ternura, não só com desespero. Isso é precioso. A fé madura não é a fé que não sente. É a fé que sente e confia. E confiar, nesse caso, é confiar que Deus cuida melhor do que qualquer objeto poderia cuidar. Confiar que o amor verdadeiro não se mede por quanto você guarda, mas por quanto você entrega. Agora eu quero falar de um erro muito comum que muita gente comete quando decide resolver isso. Fazer tudo no impulso, de um jeito agressivo, como se fosse uma limpeza de raiva. A pessoa pega saco, pega caixa, sai jogando e depois desaba, porque o coração não foi junto. E quando o coração não vai junto, o corpo entra em choque. Você não precisa fazer assim. Você não precisa se violentar para provar que é forte. O caminho mais bonito é quando a entrega vira um rito de amor, não um rito inventado, cheio de superstição, mas um momento simples e profundo. Você pode escolher um dia tranquilo, colocar uma música calma, fazer uma oração e antes de tocar nos objetos, dizer em voz baixa: eu estou fazendo isso por amor. Só isso já muda tudo, porque você não está agindo por fuga, você está agindo por decisão. E tem outra coisa. Às vezes a família inteira está presa, mas ninguém fala. Um guarda a roupa, outro guarda a foto, outro guarda a joia. E todo mundo sofre em silêncio. Pode ser que uma conversa respeitosa cure muito. Não para brigar, não para acusar, mas para alinhar o amor. Eu quero que a gente honre, mas eu quero que a gente viva. Eu quero que a gente lembre, mas sem se destruir. Isso é maturidade espiritual. E aqui entra o ponto dos objetos de fé. Tem gente que por medo pensa em destruir. Não precisa. Um terço pode continuar sendo um terço. Uma Bíblia pode continuar sendo Bíblia. O que precisa mudar é a relação. Se aquele objeto está te prendendo, talvez seja melhor encaminhar para alguém que use sem carga emocional. Ou entregar na comunidade, ou simplesmente separar por um tempo e usar outro, até você rezar em paz. Porque oração com peso vira tormento. Oração com leveza vira cura. Outra confusão comum é achar que esconder resolve. Vou colocar tudo no alto do armário e pronto. Só que não. A casa continua com a mesma energia. Você continua sabendo que está ali. E principalmente você continua adiando o fechamento. É como deixar uma porta encostada achando que trancou. A porta ainda existe,
ainda chama, ainda prende. O que realmente ajuda é decisão com ternura. Às vezes é doar, às vezes é guardar de forma discreta, sem culto. Às vezes é encaminhar para a igreja. Às vezes é enterrar de forma respeitosa o que precisa ter esse destino. O que não ajuda é tratar como lixo ou tratar como ídolo. Os dois extremos são ruins. O equilíbrio é o caminho. E um detalhe importante: muita gente sente culpa quando começa a se desfazer de algumas coisas. A culpa vem com frases internas do tipo: eu tô esquecendo, eu tô sendo ingrato, eu tô traindo. E aqui eu quero que você grave isso com carinho. Saudade não mora em objeto, saudade mora em amor. E amor de verdade é maior do que uma caixa. Se a pessoa que partiu te amou de verdade, ela não quer que você fique preso. E se você ama de verdade, você não quer prender ninguém. É isso. Quando você transforma isso em oração, a culpa perde força. Você olha para aquela joia e pode dizer: obrigado pela história. Você olha para aquela roupa e pode dizer: obrigado pelos dias. Você olha para aquela foto e pode dizer: obrigado pelo amor. E então, você escolhe o destino correto, com paz. Esse obrigado é um fechamento. É um adeus que não é abandono. É um adeus que é bênção. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu não consigo. Se for esse o caso, tá tudo bem. Às vezes você só não consegue ainda. Mas se você der o primeiro passo pequeno, como organizar um canto, separar uma gaveta, trocar a foto de lugar, já é um movimento. E o movimento chama a graça. A graça ajuda. E tem gente que percebe, depois de começar esse processo, que o luto melhora de um jeito que ela não esperava. Porque a casa respira, a mente respira, o coração sente saudade, mas não sente sufoco. E isso é o que Deus quer, que você viva, que você ame, que você siga. Chegar até aqui já é um passo enorme, porque falar disso não é fácil. Mexe com feridas antigas, com perdas que ainda doem, com cantos da casa e do peito que a gente evita. Mas eu acredito de verdade que quando a gente encara a saudade com fé, ela vira um tipo de amor ainda mais profundo. Não aquele amor que tenta trazer de volta, e sim o amor que confia, que entrega, que reza, que abençoa. Eu quero fechar esse roteiro lembrando uma coisa bem simples e poderosa. O cristianismo não é uma religião do prender, é uma fé de passagem, de êxodo, de entrega. A gente nasce, cresce, ama, perde e aprende a colocar tudo nas mãos de Deus. E no fim, é isso que cura. Colocar nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus são o lugar mais seguro para quem partiu e para quem ficou. Se você decidir dar passos práticos depois desse vídeo, faça do seu jeito, no seu tempo, sem violência interna. Reze antes, peça lucidez, peça coragem. E quando você mexer em algo, mexa como quem honra, não como quem apaga. Porque honrar é diferente de idolatrar. Honrar é reconhecer a história e deixar a história seguir. Idolatrar é congelar e sofrer. E se você está vivendo um luto que ainda te sufoca, talvez esse vídeo seja um convite para você respirar de novo. Não respirando como quem esquece, mas respirando como quem aceita. E aceitação não é dizer tanto faz. Aceitação é dizer: doeu, dói, mas eu entrego. E entregar é uma forma de amar. Agora eu vou te pedir uma última coisa, bem humana, bem direta, sem aquele tom repetido de sempre. Se esse conteúdo te fez companhia de verdade, se ele te acolheu em algum ponto, se ele te deu uma luz que você não tinha, se inscreve no canal para caminhar comigo. Eu quero que esse espaço seja um lugar onde a gente fala de fé com os pés no chão e o coração aberto, sem julgamento e sem encenação. E mais do que isso, eu quero te convidar a contar sua história nos comentários, do seu jeito. Pode ser pequeno, pode ser só uma frase. Você já perdeu alguém e guardou objetos que viraram prisão? O que você sentiu quando tentou mexer nisso? O que você aprendeu com o tempo? Às vezes o seu comentário vai ser exatamente o abraço que outra pessoa precisava ler hoje. E se você quiser, escreve também o nome da pessoa por quem você quer rezar. Sem detalhes, só o primeiro nome ou uma inicial, para a gente criar uma corrente bonita de oração simples pedindo descanso e luz.
porque no fim é isso que liberta mais do que qualquer coisa. Oração. Oração verdadeira. Oração que não segura, que entrega. Que Deus te dê sabedoria para honrar sem se prender, coragem para soltar sem se culpar e paz para lembrar sem se ferir. E que as almas que você ama sejam envolvidas pela misericórdia divina, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Amém.